Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso método MSN, que tem o significado Nutri Sem Medo no Atendimento Clínico. E nessa aula aqui nós vamos falar um pouco sobre a planilha de cálculos automático. Lembra lá quando a gente estudava que a gente precisava ficar calculando na calculadora em si, na mente, ter que escrever a distribuição dos macronutrientes para poder encaixar certinho a quantidade de calorias, a quantidade de gramas por quilo de peso. Então, pensando em toda aquela dificuldade que a gente tinha, na verdade, né? Ou vocês aí atualmente, os estudantes têm, eu resolvi criar essa planilha aqui, ao qual você coloca as informações do paciente e ela te dá automaticamente os cálculos sem você precisar fazer nenhuma outra coisa, nenhuma outra alteração. Você basta apenas inserir os dados do próprio paciente para a planilha poder te dar automaticamente esses valores. Então vamos lá para a planilha para ver na prática como é que funciona. Abrindo a planilha aqui agora, vamos ver na prática como é que funciona. Mas primeiro deixa eu explicar cada item desse aqui para você entender como é que você vai proceder aqui na própria planilha. Aqui temos a mini pizza, né? Que é um gráficozinho onde tem a distribuição dos macronutrientes. Primeiramente tem o que? 100% de cada um, até porque não dividimos as porcentagens aqui ainda e daqui a pouquinho a gente chega lá. Aqui ao lado temos a quantidade de gramas por quilo de peso. Assim que a gente colocar as informações do paciente, vai aparecer aqui essas informações. Aqui ao lado temos a quantidade de quilos a mais ou a menos que o paciente vai ou ganhar ou perder. Aqui abaixo no campinho verde temos o valor energético total, né? Aqui o VET automaticamente vai aparecer também. Aqui abaixo o azul temos a quantidade da taxa metabólica basal, que é aquela quantidade de calorias mínimas que o corpo precisa apenas para funcionar. E aqui embaixo na partezinha laranja claro, temos o valor do IMC atual. E mais abaixo aqui temos o nome do paciente, temos a idade do paciente, temos o peso atual. Você pode colocar o peso atual que ainda não vai fazer interferência na planilha, você vai ver no decorrer. Temos a altura do paciente que precisa ser colocada com a vírgula. Caso não ocorra de você colocar a vírgula, vai acabar acarretando em um erro absurdo de quantidade de calorias aqui, que você vai perceber notavelmente. Aqui tem o peso desejado, né? Aqui é o peso atual e aqui você coloca o peso que você pré-estabeleceu ou até mesmo que o paciente deseja alcançar. E aqui ao lado, mais uma vez, temos o IMC atual. Mais abaixo aqui temos a taxa metabólica basal, mais uma vez. Aqui temos o fator atividade. Aqui temos o fator injúria e ao lado temos o fator térmico. Mais abaixo aqui temos os macronutrientes e aqui também temos as porcentagens de cada divisão que a gente vai precisar fazer desses macronutrientes. Ao lado temos a quantidade de calorias, ao lado temos a quantidade de gramas, mais ao lado temos a quantidade de gramas por quilo de peso, a mesma coisa que aparece aqui, só que aqui fica muito mais fácil de você observar. E aqui temos a classificação que você pode colocar, né? Se é hipoglicídica, se é normoglicídica, se é hiperglicídica e também sucessivamente assim para proteínas e lipídios. E logo aqui abaixo temos a quantidade de divisão de calorias por refeição, ou seja, a quantidade total de calorias que temos, vamos dividi-las nas refeições aqui abaixo. E você pode modificar aqui, você pode colocar aqui também. E no decorrer da aula vamos observar como é que vai ficar. E mais aqui abaixo temos a quantidade em porcentagem de cada macronutriente desses por refeição, ou seja, a quantidade de carboidrato que o de jejum tem, que a colação tem, que o almoço tem e assim sucessivamente. Vamos ver aqui na prática como funciona. Digamos que, vamos lá, colocar o nome da paciente. Alguém lembra o nome da paciente aí? Vamos deixar sem nome mesmo, tá? Vamos dizer que é paciente fictícia, que a idade dela ela tem 27 anos, o peso atual dela, vamos botar aqui, 95 quilos, a altura dela tem 1,60 m, é importante você colocar a vírgula, porque caso você não coloque, não vai funcionar da melhor forma possível. E vamos dizer que aqui ela tem que chegar a 75 quilos, é o que? 20 quilos a menos, vamos colocar aqui, 75
205 quilos. Observe que aqui já começa a aparecer alguns dos itens muito importantes. É aqui, ó. Lembra que eu falei que ela precisa perder 20 quilos? Aqui apareceu automaticamente que ela precisa perder 20 quilos. Só que ainda não apareceu o valor do VAT. Até porque a gente não fez ainda o fator atividade, ou o fator injúria, ou o fator térmico. Mas geralmente não utilizamos muito esses daqui, utilizamos mais o fator atividade. Isso para pacientes saudáveis, é claro, né? Então, a taxa metabólica basal, como vocês podem observar, já apareceu e o IMC atual também. Então, digamos que nossa amiga aqui, fictícia, ela faça uma quantidade de atividade física, né, de exercícios físicos durante a semana e que a gente pré-estabeleceu o valor atividade de 1,5 para ela. Então, vamos lá, né, 1,5. Ok, vamos colocar aqui, clicar em qualquer outro lugar. E você pode observar que agora também já apareceu a quantidade de gramas por quilo de peso do carboidrato, da proteína e do lipídio. Mas está um valor absurdo, até porque a gente ainda não dividiu a quantidade dos macronutrientes, que é o que vamos fazer agora. Para carboidratos, vamos colocar aqui 60%. Para proteínas, vamos colocar o quê? 20%? 25%? 15%? Vamos colocar aqui 15% de proteínas e 25% para os lipídios. Então ficou da seguinte forma: a quantidade de gramas por quilo de peso para a paciente em carboidratos ficou 4,62, para proteínas ficou 1,16, eu acho que ficou pouco, hein, para proteína, vamos aumentar, e para lipídios 0,86, ficou pouco para proteínas aqui. Vamos aumentar um pouco, vamos colocar 20 e 20 para cada. 20. Observe que já deu uma aumentada muito boa. Se você quiser também, você pode diminuir o carboidrato. Vamos colocar aqui o que? 55 para carboidratos e 25 para lipídios. 25 para lipídios. Observe que ela automaticamente te dá os cálculos aí, sem você precisar estar quebrando a cabeça para poder fazer nenhum cálculo, nenhum tipo de cálculo aí, né? E isso aqui agiliza aí muito a nossa vida. Observe que aqui também, em relação às porcentagens, fica bem claro a quantidade de cada um. E só por isso aqui a gente já tem um norte enorme do que a gente deve fazer no plano alimentar do paciente. Vindo mais aqui abaixo, observe que foram preenchidos automaticamente os campos, com exceção da classificação, que se você quiser, você pode colocar a classificação aqui, se não, você pode deixar em branco mesmo. A quantidade de calorias por refeição ficou da seguinte forma: se você quiser, dependendo da rotina do paciente, mudar isso aqui também, você pode mudar, tá? Vamos colocar aqui 5% no de jejum para ver. 5% no de jejum. Observe que ele deu erro, né? Aparece aqui que tem 80% apenas de 100% que a gente dividiu aqui os macronutrientes. Então vamos colocar aqui na colação 25 para totalizar os 100%. Ok, totalizou 100%. Digamos que eu ultrapasse o limite dos 100%. Vamos colocar aqui 25% no lanche da tarde. Ele também vai mostrar que teve um erro, ultrapassando esse limite em 10%. Então a gente precisa averiguar para não ultrapassar, pois caso a gente faça isso, a gente pode estar comprometendo o plano alimentar futuro do paciente. Então vamos voltar para o que estava aqui. Geralmente a gente não coloca muita coisa na colação. Vamos deixar 5% como estava e 25% para o lanche da manhã. E aqui abaixo temos a quantidade de calorias por cada macronutriente e também dividido por refeição. Observe aí, ó, que no café da manhã a pessoa vai comer 317,96 calorias de carboidrato, na colação 63,59 e assim sucessivamente, totalizando aqui um total do VAT de 2.312 calorias,46. E logo acima vamos aqui conferir se bate igualzinho com o de lá de baixo, 2.312,46, igualzinho ao que está aqui embaixo. Então você consegue perceber que essa planilha agiliza aí muito a nossa vida,
que não precisamos estar com calculadora, com papel, perdendo tempo para poder fazer cálculo do paciente. Ela já dá o cálculo automático. Isso otimiza aí muito o nosso tempo. Eu tive muita dificuldade com isso e também na época dos estudos meus colegas também tiveram muita dificuldade e eu pensei, poxa, preciso criar algo para solucionar esse problema. Então foi aí que eu utilizei meu conhecimento de 14 anos trabalhando na área de TI. Então eu fiz essa planilha e espero aí que ela te ajude e muito. Lembrando uma coisa, você adquiriu a planilha lá, ela fica com você para sua vida toda. Você vai utilizar ela em quantas vezes você quiser, em quantos atendimentos você quiser. E um conselho que eu dou é que antes de você começar a editar a planilha, você baixa ela lá, você faz uma cópia, deixa uma cópia de segurança guardada, até 1 a 2 cópias, onde você quiser, manda para o e-mail aí para ficar salvo, porque caso você faça alguma coisa de errado e desconfigure a planilha, você tem como recuperar a planilha original. Então, para não correr risco, já deixa salvo aí em 1, 2, 3, 4 locais para você ficar com a segurança a mais. E é importante lembrar que quando você baixa esse arquivo aqui, você tem que ter instalado no seu computador o programinha WinRAR. Deixa eu mostrar aqui qual é. Você tem que ter esse programinha aqui, ó, no seu computador. Porque quando a gente vai enviar o arquivo lá para o Hotmart, ele só permite a gente enviar nesse formato de arquivo, quando é 2 arquivos em sequência. E você vai ter a planilha tanto para homem quanto para mulher, disponível lá para você. Vai ter apenas essa daqui. Essa daqui é uma outra que eu deixei aqui, mas a que você vai baixar é essa daqui, do método MSN. Combinado? Acredito que ficou bem fácil de entender como funciona a planilha e como ela pode te ajudar. E lembrando, para quem adquiriu o método avançado, a planilha sai 0,800, ela sai de graça, tá? Já é incluso no pacote. E quem escolheu o método básico tem a disponibilidade também lá no site, onde você pode estar adquirindo tanto ela quanto a anamnese que a gente tem. São 2 anamneses que eu disponibilizo, elas são editáveis, onde você pode colocar a sua logomarca e pode mudar, alterar alguma coisa lá que você acha necessário, tá? Te agradeço por ter chegado até o final dessa aula e até a próxima aula.